isso, estamos de volta nesta sexta-feira com mais notícias do Fluminense, porque é dia de embarcar para Bragança Paulista, ou melhor, o Fluminense já embarcou para Bragança, onde enfrenta o Bragantino neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, e teremos novidade nessa viagem, ou provavelmente novidades nesse jogo, porque Igor Rabelo foi regularizado no BID, já anunciado como reforço agora de maneira oficial pelo Fluminense e viajou com a delegação, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês o anúncio do Igor Rabelo como reforço. O Fluminense estava aguardando um documento chegar do Atlético Mineiro. Houve um atraso aí na documentação do Igor Rabelo, eles vinham discutindo questão de rescisão lá também, de coisas que o Atlético estava devendo ao Igor. Essa situação foi definida e agora, de fato, ele pôde ser anunciado, já tinha assinado o contrato até 2027, está anunciado como reforço do Fluminense. Diz aqui o Igor Rabelo ao site do Fluminense: estou muito feliz de poder estar de volta, vivi minha infância toda na base, no futsal do Fluminense, então estou vindo realizar um sonho mesmo, que não pude realizar lá atrás, que é jogar profissionalmente por esse clube. E estou muito feliz, minha família toda está muito feliz, espero poder dar muitas alegrias para o torcedor tricolor. E aqui tem um resumo, né? Ele chegou no Fluminense em 2004, aos 9 anos de idade. Em 2005 fez a transição para o futebol de campo em Xerém e pela base conquistou títulos, alguns títulos estão listados aqui. Então uma história muito bacana, né? De um jogador que acabou não sendo aproveitado pelo Fluminense. Ele sai, teve destaque no Botafogo, teve muito destaque no Botafogo, se projetou ali a sua carreira, depois foi comprado pelo Atlético Mineiro e anos depois, depois também de conquistar títulos pelo Atlético Mineiro, como Campeonato Brasileiro 21, Copa do Brasil 2021, Campeonato Mineiro, enfim, ele volta ao Fluminense agora para vestir a camisa do clube no futebol profissional. E me agrada muito a forma como o Igor Rabelo conduziu isso tudo. Por que eu estou falando isso? Outros clubes estavam na briga, isso é fato. São Paulo estava praticamente fechado com ele, Fortaleza também estava tentando a contratação, tinha mais um clube, não sei se era o Bahia, e o Fluminense não ofereceu muito mais do que esses clubes, a diferença foi pequena. O Fluminense conseguiu igualar o contrato que ele tinha no Atlético Mineiro. E aí, nessa bola dividida, ele opta pelo Fluminense, por ter a oportunidade de realizar aquele sonho de criança que ele tinha, que não conseguiu, e agora ele vai ter essa oportunidade. Enfim, não tem aquela história de que guardou rancor porque não foi aproveitado no time de cima, no time profissional. E a gente sabe que no futebol é assim, às vezes depende do momento, da hora, das pessoas que estão lá, as coisas não acontecem. Mas foi no Fluminense onde a história dele começou. Ele se tornou um jogador profissional de alto nível, porque quando você joga por Botafogo, joga pelo Atlético Mineiro, é campeão, você é um jogador profissional de alto nível aqui no Brasil. Isso é indiscutível. E agora ele tem a oportunidade de dar sequência a essa história com a camisa do Fluminense. Então, Igor Rabelo, portanto, já fica à disposição do técnico Renato Gaúcho para esse jogo. E aqui, o Fluminense, inclusive, postou uma foto dele já no avião, embarcado já para São Paulo, né? E um videozinho onde mostra aqui, Santi Moreno viajando com a delegação, Nonato recuperado e Igor Rabelo. Portanto, aí os reforços, 2 reforços viajando para esse jogo. Santi Moreno vai ser relacionado pela primeira vez, ele já tinha condição legal de jogo, contra o América de Cali ele não foi para a partida e agora ele vai viajando aí, Nonato passando, Igor Rabelo. Algumas novidades para esse jogo, resta saber qual time o Renato vai colocar em campo. Será que ele já vai vir com o Santi Moreno, já vai vir com o Igor Rabelo para poupar os titulares, de olho na partida contra o Bahia no meio de semana? O que eu posso dizer para vocês é que sim, o Renato vai mexer na equipe. Não sei se ele vai colocar um time todo reserva, ainda não é possível saber, ou se ele vai só tirar algumas peças, mas o Renato vai sim mexer na equipe. Teremos um time bastante modificado para enfrentar o Bragantino e depois ir com força total para esse jogo. Lembrando que Thiago Silva não deve viajar, tá? Ele ainda está no processo de transição e a comissão técnica vai segurar o Thiago para também o jogo da semana que vem. E aí é muito provável que ele tenha condições de voltar contra o Bahia. Soteldo está treinando normalmente, Fuentes já vinha treinando normalmente, não vai ser problema, a princípio não é problema. O Soteldo não tem como garantir que ele vai ser regularizado, mas é possível. O Ignacio estava numa fase avançada, mas também não sei se ele já ficará à disposição
porque depende muito de uma avaliação da comissão técnica, tá? De qualquer forma, certamente na semana que vem, se ninguém mais se lesionar, e tomara que isso não aconteça, na semana que vem a gente vai ter um Fluminense aí com um departamento médico zerado, né? E aí entrar na data FIFA sem nenhum lesionado, para depois voltar todo mundo, depois de uma pausa ali para um descanso, voltar todo mundo com força total, vai ser espetacular para que o Fluminense possa continuar dando sequência, buscando essa vaga na semifinal da Copa do Brasil e depois também na Sul-Americana. O mês de setembro vai ser um mês, sem dúvida alguma, muito importante. Ó, seguinte, recadinho aqui da KTO rápido, porque já temos as odds para o jogo de amanhã e, cara, o favoritismo tá bem equilibrado, tá? Por exemplo, o Bragantino está pagando 2,45 vitória do Bragantino, 2,95 vitória do Fluminense. Um leve, muito leve favoritismo para o Bragantino, porque joga em casa e o Fluminense deve ter um time bastante modificado. Mas, por exemplo, o Fluminense, o empate está 1,5, 1,50. Então, acho interessante, cara, não acho ruim. E aí, combinando com pelo menos um golzinho do Fluminense e Bragança Paulista, e aí lá na KTO também você tem o ganho aumentado, 10% de ganho aumentado, se você colocar R$50, já vai bater uma odd de 1,70 se você fizer isso. 1,70 é uma odd bem justa e acho possível. O Fluminense está numa boa fase, 7 partidas sem perder. Eu acho que faz total sentido. O Adão, odd 7. Para quê? Para o Fluminense ganhar um jogo e Germancano fazer um gol. Aí é um risco um pouco maior. Então você tem que ir necessariamente com mais cautela, tá? Se você ainda não tem conta lá na KTO, cara, faz lá. Você pode abrir a sua conta. Como é que eu posso ajudar, Aliás? Pô, eu não sei nada, não conheço nada, mas não tem problema. Se você clicar no link que está aqui no comentário fixado e abrir a sua conta lá na KTO, cara, você já ajuda absurdamente, porque é isso que conta. Depois a KTO vai pegar lá e vai bater, pô, deixa eu ver quantas pessoas os caras estão realmente trazendo para cá, para conhecer o site, para realmente entender como funciona, né? Tem todas as métricas lá. E a parceria com a KTO é fundamental para viabilizar, para tornar possível tudo isso que a gente faz. Então, por isso, eu sempre peço muito a ajuda de vocês. Eu sei que muita gente já está com a gente na KTO, mas quanto mais gente clicar aqui, abrir a conta ali rapidinho, que é muito fácil, questão de 1, 2 minutinhos, você faz isso, já, cara, dá uma moral enorme para a gente, tá? Sempre com responsabilidade, maior de 18 anos, nunca colocando em risco grande que você não pode perder. Acima de tudo, é uma diversão, tá? Na KTO, cada jogo é único, justamente por isso. Então, vai lá, entre lá na opção, procure lá o jogo do Fluminense, só colocar lá Esportes, Campeonato Brasileiro, Série A, Fluminense, e aí você vai ter todas as opções lá e ainda ter o ganho aumentado de 10% lá na KTO. Bom, vamos lá, trazer mais uma informação aqui, porque hoje o Diogo Dantas, lá no Jornal Globo, publicou essa notícia aqui sobre SAF. Investidores debatem SAF do Fluminense sem Mário Bittencourt. Diz aqui essa matéria do Diogo, que é a administradora do fundo da LZ Esportes, que reúne os acionistas pelo Banco BTG para elaborar essa proposta da SAF. Ela, no momento, está debatendo a permanência do presidente Mário Bittencourt no papel de CEO. A sinalização ao Banco BTG não indica preferência pelo dirigente, o que levaria à busca de um profissional no mercado, de um executivo no mercado. A diretoria do Fluminense, como a gente sabe, está aguardando essa proposta chegar. A gente já tem um modelo definido, que é um fundo formado por milionários tricolores que vão aportar dinheiro nesse fundo, e aí a LZ Esportes foi criada justamente para administrar essa grana e os aportes. E aí a ideia é levantar pelo menos 550 milhões de reais junto a esses investidores, sendo que o principal deles é André Esteves. Bom, isso é uma novidade, é uma situação diferente do que vinha sendo indicado até aqui. E aí, se a opção do fundo, da administradora, for realmente não ter Mário Bittencourt como CEO, bom, supera um ponto de discussão importante em relação a essa questão da SAF para aqueles que enxergam um conflito de interesse, né, para aqueles que não querem, para parte da torcida, que principalmente quem vai votar para aprovação ou não da SAF, que considera isso um problema, que acha que o Mário Bittencourt não deve seguir como CEO dessa SAF, né? Ou seja, não permanecer no comando do futebol do clube quando a SAF for instituída, e se ela for instituída, porque vai depender da aprovação. Então a gente teria ainda, eu acho que são 2 pontos mais impactantes de discussão agora, nesse momento, que é a questão do próprio BTG, que avaliou o clube fazer a compra. Isso para mim é muito relevante para todo mundo. E também a permanência do Mário como CEO. Se isso não acontecer, e por que esse debate está rolando? Porque talvez eles estejam enxergando uma resistência de parte da torcida
com relação a essa permanência do Mário no cargo. E aí, tirando, obviamente, não vai o BTG, a única proposta que tem, que pode chegar é do BTG, porque o clube definiu esse modelo, que seria assim e vai ser assim se acontecer. Então não vai tirar o André Esteves, não, o André Esteves não vai investir mais porque ele é dono do banco que está comprando o clube. O André Esteves é o que mais tem dinheiro ali. Então o administrador, esse fundo, não vai abrir mão disso. O que eles poderiam abrir mão é do Mário como CEO, para tentar facilitar. Estou pensando aqui, isso não é informação, não tenho essa informação. Estou tentando deduzir aqui o que eles podem estar pensando baseado nessa notícia que o Diogo Dantas está trazendo. O que eles podem discutir é que talvez isso possa ser um facilitador na aprovação dessa SAF, que só vai acontecer após essa proposta chegar e for levada ao Conselho Deliberativo e depois, consequentemente, para a Assembleia Geral. Mas é um movimento diferente que está acontecendo nos bastidores. As coisas estão vazando de lá para cá, né? As notícias estão vazando de lá para cá, não é daqui para lá. O Jornal Globo tem publicado informações porque tem pessoas e tem uma empresa que foi contratada para gerir toda essa comunicação. Então isso pode já ser um sinal, um teste para ver como vai ser a reação diante dessas notícias, tá? Então vamos ficar de olho, a gente vai acompanhando e trazendo aqui para vocês. E só para finalizar, uma situação que vale a gente ficar de olho, porque a Conmebol pode mudar o local da final da Sul-Americana. A Bolívia está enfrentando uma série de dificuldades. O país, na verdade, está em crise nesse momento, uma crise política muito grande. E aí, recentemente, a Conmebol enviou um ofício à Federação Boliviana de Futebol afirmando que há atrasos críticos em relação a uma reforma no estádio Ramon Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra. Segundo esse documento que foi enviado para lá, as obras de readequação do local não chegaram a 12% do cronograma, de acordo com um repórter de 14 de julho. A expectativa para este momento era de quase 44%. Então, nesse ofício, a Conmebol deu um ultimato, é preciso que o cronograma avance 50% até esse mês, até o final do mês agora, senão irá recomendar a mudança da sede. E aí surgem opções como Brasília e Lima, são opções neste momento. Poderia ser Maracanã, né? Bem que poderia ser Maracanã, né? Mas enfim, a Conmebol está debatendo isso. Seria a primeira vez que a Bolívia iria receber uma final ali continental. Vai depender do avanço dessas obras ou não, mas é bom a gente ficar atento porque Sul-Americano, Libertadores, a gente sabe como acontece, né? Como as coisas acontecem. De uma hora para outra muda tudo, eles mudam o final, enfim. É isso, tá? Eu vou ficando por aqui, a gente vai trazer mais notícias, mais informações assim que a gente tiver. Deixa aí, só não esquece do seu like, se inscrever aqui no canal e a gente vai mantendo você informado por aqui. Tamo junto, abraço, valeu!